Eu quero convidar o pastor Cláudio Gama nesse momento para estar assumindo aqui e ministrando a palavra do Senhor. Bendito seja Deus, eu quero cumprimentar a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor Jesus. Tributar louvores ao Deus dos céus por esse momento tão honroso que Ele nos proporciona, de poder estar com os santos do Senhor aqui nesta cidade, para exaltar o seu poderoso nome. Nossa gratidão a Deus pela vida, pela família e pelo ministério do pastor Pedro Dutra, que tornou-se um amigo e de uma forma muito honrosa tem nos recebido nesta casa, nos dado um voto de confiança, cedendo o seu altar para ministrarmos a palavra do Senhor Deus. Hoje a gente vai ler um texto da Bíblia Sagrada. Indiretamente não está ligado a uma mensagem missionária, mas evidencia um milagre produzido no ministério de um homem que tinha a chamada missionária. E você vai ver hoje a sua história de vida e que Deus é capaz de fazer para te ver em pé, usando poderosamente em suas mãos. Todos quanto trouxeram a Bíblia Sagrada ao culto de hoje, abra sua Bíblia agora, por favor, no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Capítulo de número 37. E no capítulo de número 37, nós vamos estar lendo os 10 primeiros versículos. E vamos tirar duas palavras que estão nesses 10 versículos, que vão servir de referencial para a nossa meditação na noite de hoje. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos de número 1 ao versículo de número 10. Se você achou esse texto da Bíblia Sagrada, celebre ao Senhor Deus dizendo aleluia. Aleluia. Diz a versão bíblica que tenho em mãos: veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E ele me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei, pois, como se me deu ordem. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos,
ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei, pois, como ele me ordenara. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande e numeroso. Amém e amém. Não feche sua Bíblia. Nós vamos pegar duas palavras nesses 10 versículos e vamos fazer uma conexão e formar um tema para a gente ministrar hoje aqui aos senhores. Volte seus olhos ao versículo de número 1 e acompanhe comigo. Veja se está escrito isso na tua Bíblia. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio do vale, que estava cheio de quê? Então diga ossos. Diga ossos. Diga mais uma vez ossos. Agora você vai ver a situação desses ossos. Como está o estágio desses ossos, a fase desses ossos. Olhe para o versículo 2. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. E eis que estavam o quê? Sequíssimos. Veja, estavam o quê? Sequíssimos. Diga sequíssimos. Sequíssimos. Veja que não eram ossos secos. Não, a Bíblia não fala de secos. A Bíblia fala sequíssimo. Seco é uma coisa, sequíssimo é outra. É totalmente distinto. Sequíssimo é o superlativo de seco. Agora você vai ver o que Deus fez com esses ossos que estão totalmente sequíssimos. Olha para o 10. Você vai ver se Deus mandou enterrar ou o que Deus fez com esses ossos sequíssimos. Olha para o 10. Profetizei como ele me ordenara. Então o Espírito entrou aonde? Quem é este neles que está se referindo aqui? Os ossos sequíssimos. O Espírito entrou neles, ou seja, nos ossos sequíssimos. E olha o que vai acontecer com os ossos sequíssimos depois que o Espírito entra neles. Acompanhe o versículo 10. Entrou neles, e o primeiro milagre que aconteceu com eles foi o quê? Viveram. Segundo milagre, se puseram em pé. Terceiro milagre, o que eles vão ser transformados? Não é mais chamado de ossos secos. Agora eles são um exército em pé, vivo, grande e numeroso. Olha o que Deus fez. Pegou ossos secos e transformou em um grande exército. Diga comigo esta noite: de ossos secos a exército do Deus vivo. De ossos secos a exército do Deus vivo. De ossos secos a exército do Deus vivo. Antes de você se assentar, eu quero que você guarde isso. Talvez você chegou aqui hoje neste congresso no osso, sequíssimo, sem nenhuma mais perspectiva de vida e de dias melhores na sua história. Mas Deus me trouxe a esta noite, a este lugar, para lhe dizer que Deus não vai permitir abrir a sua sepultura. E Ele vai pegar esses ossos secos e transformará em um grande exército. Assentai-vos, por favor. Assentai-vos. Por uma questão de aproveitamento de tempo, para a gente aplicar esse texto,
a nossa vida espiritual. O capítulo 37 de Ezequiel, numa visão totalmente literal, ele está com a sua história, com a sua mensagem, com a sua profecia, voltada exclusivamente para Israel, o povo de Deus. Eu não vou entrar em detalhe nisto esta noite, por causa da necessidade que temos de aproveitar na íntegra o tempo que temos para aplicar a mensagem ao coração dos senhores. Mas a Bíblia nos dá autonomia, autoridade, dentro da hermenêutica, usar um texto literal de uma forma alegórica, tirando lições para a nossa vida espiritual e para o nosso crescimento. É a metodologia que eu vou usar esta noite. Eu vou usar esse texto de Ezequiel 37, totalmente alegórico, para aplicar a nossa realidade. E aqui nos identificarmos e descobrir que aqui está a nossa história de vida. O que exatamente está acontecendo no capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel? O povo de Deus, a nação de Israel aqui representada, está vivendo um dos maiores ou piores momentos da sua história de vida. Está vivendo um período de crise existencial, um período de conflito consigo mesmo, conflito com o próprio Deus. Eles estão vivenciando um período mais crítico que um ser humano possa vivenciar na face da terra. E esta crise, ela é evidenciada no capítulo 37 de Ezequiel, quando o Senhor Deus não tem outra forma, outro modelo de comparar o seu povo a não ser a ossos secos. Só para que os irmãos tenham uma noção aqui hoje, eu não vou entrar em detalhe, porque na realidade bíblica do capítulo 37 de Ezequiel, não há ossos secos. No sentido literal, não existe ossos secos aqui. Existem seres humanos igual a mim, igual a você, com vida, exercendo suas atividades diárias. Só que este povo está no cativeiro babilônico, longe de tudo, longe de todos, longe do santuário, longe da comunhão do Deus dos céus, devido aos seus declínios, devido à sua apostasia, e por causa disso estão pagando um preço tão grande, ao ponto de Deus chamá-los e apresentá-los de ossos secos. Ossos secos é um resultado de uma decomposição de uma história de vida. Mas é neste momento que este povo está vivendo como ossos secos, que Deus intervém na sua história, que Deus atua na sua realidade de vida. E como que Deus vai mudar a sua história? Isso é descrito pelo profeta Ezequiel, quando ele descreve que ele vivenciou uma êxtase espiritual, uma viagem espiritual, que só pode entender isso ou quem crê realmente nas profecias bíblicas e na capacidade, na autonomia divina, da possibilidade da grandeza de Deus vivenciar um ser humano a êxtase espiritual, ou quem já vivenciou isso na sua própria carne. É o que Ezequiel vai vivenciar. E ele descreve isso no versículo 1, quando ele diz: e veio sobre mim a mão do Senhor. E ele usa um termo humano para revelar a grandeza de Deus, que numa linguagem técnica é uma linguagem antropomórfica, que ele usa Deus apresentando partes humanas, e ele vai se referir à mão do Senhor. E quando ele fala na mão do Senhor, ele está se referindo ao governo, à majestade, à soberania,
soberania, à autonomia, ao poder exclusivo do Todo-Poderoso. E quando ele diz, e veio sobre mim a mão do Senhor, é como se ele estivesse dizendo, veio sobre mim o poder do Senhor, veio sobre mim a majestade do Senhor, e eu passei a ser dominado pelo governo do Senhor. E ele passa a detalhar isso dizendo, e veio sobre mim o Espírito, e o Espírito me levou. Se você olhar detalhadamente aqui a Bíblia Sagrada, o Espírito vem, pega e não pergunta para ele aonde ele quer ir, não pergunta qual é o lugar que ele quer ir, não pergunta qual é o local aonde quer ir. Por quê? Porque o verdadeiro profeta não escolhe aonde vai, o verdadeiro profeta vai aonde o Espírito o leva, segundo a regência da sua vontade. E ele diz, o Espírito do Senhor me levou, sem perguntar para onde ele queria ir. O Espírito o levou, e o Espírito o leva e põe ele num lugar que não era um jardim, que não era um cume do monte e que não era um santuário. O Espírito o põe no meio de um vale. Só que este vale não estava vazio. Segundo a linguagem bíblica, este vale estava cheio de ossos. E quando ele, nesta êxtase espiritual, põe seus pés no meio do vale, ele recebe uma ordem, um comando, uma determinação. O Espírito chega para ele e diz assim, ande ao redor deles, com quem diz, eu não te trouxe aqui para viver, para contemplar tragédia de ninguém. Eu te trouxe aqui para uma missão. Então ande ao redor deles. Comece a caminhar. E o profeta, quando começa a caminhar ao redor desses ossos, no meio do vale, ele faz uma anamnese da situação que ele está inserido, daquele drama. E nesta anamnese ele emite um diagnóstico. E nesse diagnóstico ele diz o seguinte, esses ossos não são poucos, são numerosos. E ele emite o segundo diagnóstico, e estão sequíssimos. Deixa eu parar um pouquinho nesta palavra sequíssimo. É o superlativo de seco. É o último estágio de uma sequidão. Ossos sequíssimo, ele não tem mais utilidade para nada, porque ele está num processo de esfarelamento, todo trincado, não serve para fazer botão e não serve para fazer sabão. Não tem utilidade para nada, porque os ossos estão se decompondo. E quando ele emite o diagnóstico, os ossos estão sequíssimos. Quem é que brada a sua voz no meio daquele vale? Quem é que ecoa a sua palavra dentro do vale? Quem é que verbaliza a sua palavra no meio do vale? Quem é que vai falar no meio daquele vale? O Senhor dos Exércitos, o Deus da segunda chance, o Deus da ressurreição, o Deus do milagre, o Deus da esperança, o Deus da restituição, o Deus do impossível, o Deus da glória da segunda casa. E o Senhor brada no meio do vale, falando a Ezequiel, com uma voz questionadora, com uma voz interrogativa. Enquanto Ezequiel lavrou o diagnóstico, estão sequíssimos, chega o Senhor Deus perguntando, e aí, filho do homem, poderão viver estes ossos?
Ezequiel já tinha dito no versículo 12, não tem jeito, estão sequíssimos. E agora chega Deus perguntando: e aí, Ezequiel, pode viver? Há jeito. O profeta que havia dito: não tem jeito, não tem solução, o único futuro para esses ossos secos é cavar sepultura e enterrar, porque estão sequíssimos. Agora o profeta não sabe dizer para Deus nem sim, nem não, nem talvez e nem provavelmente. O profeta não tem resposta. Ele vira para Deus e diz assim: olha Deus, como és tu que está perguntando, e eu sei que tu és grande, eu sou pequeno, tu és infinito, eu sou finito, tu és o Criador, eu sou o Criador. Tu podes, eu não pode. Tu conhece, eu não conheço. E eu sei que tu consegue enxergar coisa que eu não consigo enxergar. Então, Senhor Deus, na minha ótica, esses ossos não têm solução, não tem esperança, não tem milagre. Mas é como tu estás perguntando, Senhor Deus, tu o sabes. Tu o sabes, tu o sabes. Aí o Senhor chega para ele e diz o seguinte: sabe por que eu te trouxe aqui para este vale? Eu te trouxe para este vale não para você viver contemplando tragédia, drama, derrota, fracasso, luto, sofrimento do meu povo. Eu te trouxe nesse vale para falar contigo que eu não te chamei para ser profeta, para você ser coveiro, para você enterrar o futuro do meu povo. Eu te chamei para você ser profeta, e eu te trouxe neste vale para você profetizar um milagre, para você profetizar uma esperança, para você profetizar a bênção da restituição no meio desses ossos. Então abra essa boca e profetize, abre os seus lábios e profetize, e você vai dizer assim: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Deixa eu lhe chamar um detalhe aqui, senhores, dentro da linguagem bíblica, e eu vou me prender na linguagem bíblica. Diz que os ossos estão sequíssimos. Aí Deus manda Ezequiel profetizar assim: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E você já viu numa estrutura, numa essência biológica, ossos ouvir alguma coisa? Aí Deus diz: manda os ossos ouvir a minha palavra. Você vai entender isso daqui a pouco. Diz: ossos não têm aparelho de audição. Aí Deus diz: diga para eles para ouvir a minha palavra. E diga mais para eles que a partir de hoje eu começo a mudar a sua história. Diga para eles que eu vou fazer o meu espírito entrar neles, e eles vão viver. Diga para eles o seguinte: que todos os ossos que estão espalhados vão se juntar. E quando os ossos se juntar, diga para eles, Ezequiel, que eu vou cobrir os ossos de nervo. E eu vou pegar os nervos que cobrem os ossos secos, eu vou cobrir de carne. Eu vou pegar a carne que cobre os nervos, que cobre os ossos, eu vou cobrir de pele. E depois que eu cobrir de pele, eu porei o meu espírito. E então eles saberão quem é o Senhor, vosso Deus. Se Ezequiel, a cada um de nós, ia questionar, não ia profetizar, mas Ezequiel obedece na íntegra e começa a profetizar. E diz a Bíblia que conforme ele está profetizando, ele ouve um barulho, ele ouve um ruído, ele ouve um som, e segundo a linguagem bíblica, de osso se juntando ao seu osso. A estrutura esquelética estava totalmente separada. E diz o texto sagrado: osso ao seu osso. Deixa eu só abrir um leque, se der tempo eu vou falar um pouco sobre isso. Os ossos do braço não são as mesmas medidas dos ossos da perna. Os ossos das mãos não são as mesmas medidas dos ossos dos pés. Os ossos dos dedos das mãos não são as mesmas medidas dos ossos do dedo dos pés. Então, como que a Bíblia diz que cada osso se juntava ao seu osso? Como que esses ossos que estavam espalhados
sabia o seu lugar certinho na estrutura esquelética. Se der tempo, a gente vai falar um pouco sobre isso. E ele profetizando, ao som da profecia, os ossos se juntaram. E agora os ossos não estavam espalhados. A estrutura esquelética estava formada sobre o solo. Ele continua profetizando. Vem nervo, cobre os ossos. Ao som da profecia, vem carne, cobre os nervos. Ao som da profecia, vem a pele e cobre a carne que cobria os nervos e os nervos que cobriam os ossos. Agora já não tem ossos expostos. Agora já tem um corpo com aparência, com uma imagem formada no chão. E agora que aquele corpo está estendido no chão, cabeça, tronco e membro. Só que tem toda a estrutura biológica. Mas o profeta percebe um detalhe: falta o espírito da vida. E quando ele percebe que falta o espírito da vida, quem é que vai bradar pela segunda vez no meio do vale? O Senhor dos Exércitos, o Deus vivo, vai bradar novamente no meio do vale. E agora o Senhor brada para ele, chegando e dizendo: filho do homem, profetiza ao Espírito. Olha aqui as duas dimensões da profecia. Você vê Deus mandando Ezequiel profetizar duas vezes no capítulo 37. Primeiro, profetiza aos ossos. Segunda, profetiza ao Espírito. Você não vai ver Deus mandando Ezequiel primeiro profetizar ao Espírito, porque Deus poderia dizer assim: profetiza o Espírito e o milagre acontecer imediatamente. Deus diz assim: profetiza primeiro aos ossos, para depois dizer profetiza ao Espírito. Sabe o que significa isso? Só profetiza ao Espírito quem primeiro sabe o que é profetizar aos ossos. Significa o quê? Deus só lhe dá uma mesa farta depois que você saber o que é escassez. Deus só lhe dá uma coisa grande depois que você sabe valorizar o que é pequena. Deus só lhe põe numa igreja grande depois que você passar pela igreja pequena. Deus só lhe dá um ministério frutífero depois que você passar pelo deserto e saber o que é escassez. Deus primeiro não coloca no topo. Primeiro ele te coloca para profetizar aos ossos, para depois você ter privilégio de profetizar ao Espírito. Aí você veja, senhores, você sabe que à luz da Bíblia o Espírito não é sujeito, não é dominado por homem. Mas quando um homem tem intimidade, comunhão, e ele é investido da autoridade de Deus para falar o Espírito e Deus honrar a sua palavra, vestida para autoridade, e o Espírito cumprir aquilo que está saindo da sua boca, e ele profetiza: vem tu, ó vento dos quatro cantos da terra, e assopra sobre esses mortos. E agora Ezequiel começa a ouvir um som diferente. O primeiro som que ele ouve no meio do vale é som de barulho de ossos secos. Agora é o som do mover do Espírito, é o vento do Espírito, é o agir do Espírito que entra por meio daquele vale e vai assoprando e entra no meio daquele corpo que está estendido no chão. E agora ele se põe de pé, vivo. Agora em pé, não são mais chamados de ossos secos, são chamados exército grande, é numeroso. Sabe por quê? Porque Deus transformou ossos secos em o seu exército. Tudo isso eu lhe falei agora para você entender que aqui está a sua história, aqui está a sua vida, aqui está o retrato do que você está vivenciando. E eu quero que você entenda esta noite: você não vai terminar sua história nos ossos secos. Mesmo que você esteja no osso sequíssimo e que ninguém dê mais nada por você, Deus esta noite
vai pegar todos esses ossos secos e vai transformar em um grande exército. Bendito é o Todo-Poderoso esta noite. Bendito é o Cristo que vive e reina para sempre. Deixa eu mostrar algumas lições que me aparecem aqui. A primeira lição que me aparece aqui, senhores, nesse texto, que eu quero compartilhar convosco aqui, é que ninguém está isento de um dia alcançar a fase de ossos secos. Guarde bem isso. Ninguém está isento de um dia alcançar a fase de ossos secos. Se você ver o versículo 11, o Deus dos céus explica quem são esses ossos secos a Ezequiel. E ele diz a Ezequiel: esses ossos secos são toda a casa de Israel. Quem está no osso seco aqui, senhores, é o mesmo povo que esteve na terra de Canaã, na abundância, na fertilidade, na prosperidade. Quem está no osso seco aqui não são filisteus, é Israel. Quem está no osso seco aqui não são os amorreus, é Israel. Quem está aqui nos ossos secos não são os amonitas, é Israel. Quem está aqui nos ossos secos não são os moabitas, é Israel. Quem está aqui nos ossos secos não são os amalequitas, é Israel. Sabe o que significa isso? Não é porque você é crente, não é porque você é salvo, não é porque você é selado, ungido e batizado com o Espírito Santo e que o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, que você não vai saber o que é fase de ossos secos. Há um dia na vida que cada um de nós temos que passar pela fase de ossos secos. Ninguém está isento disso, não só no âmbito espiritual, quanto no âmbito biológico, porque se você não passar espiritualmente, pelo menos biologicamente, quando você dá o último suspiro e descer para debaixo do barro, você vai saber o que é a fase de ossos secos. Ninguém está isento disso na vida, ninguém escapa disso na vida. E eu vou lhe mostrar, senhores, e talvez você não entenda, porque você está nesta crise, você está nesta luta, você está nesta prova, você está nesta guerra. Talvez você não entenda porque perdeu tudo da noite para o dia. Sabe por quê? É porque você está vivenciando a fase de ossos secos. E eu vou lhe mostrar algo aqui, senhores. A fase de ossos secos. Os ossos secos são os restos da decomposição da vida espiritual. Quando chegamos à fase de ossos secos, significa que a epiderme já foi, a carne, os músculos, os vasos sanguíneos, os órgãos, tudo já entraram em decomposição. E deixa eu lhe dizer, a Bíblia fala em ossos sequíssimos, porque quando o osso está fresco, ainda tem célula viva. E você sabe hoje que a ciência, com uma célula viva, faz coisas extraordinárias através do processo da clonagem. Mas aqui não tinha nenhuma célula viva. Os ossos estavam sequíssimos. Isso fala da decomposição da nossa vida espiritual. Há um momento que se decompõe tudo. E os ossos secos é a única herança que sobra para mostrar o que fomos, o que tínhamos e o que temos hoje. Quando chegamos à fase de ossos secos, é aquele momento da perda da fé. Quando não acreditamos mais em nada. Quando dizemos que Deus não fala mais, que Deus esqueceu da gente, que Deus não ouve mais, que Deus virou as costas contra nós, que Deus está irado conosco. Não acreditamos mais no milagre. É porque chegamos na fase de ossos secos. A fase de ossos secos é aquele momento que perdemos a graça para tudo. Perdemos o sabor de viver. Não temos mais graça de fazer nada na terra. É a fase de ossos secos. É aquele momento que nós não conseguimos mais
oferecer um louvor. Não conseguimos mais abrir os lábios para adorar, para cantar, para louvar. Nossos maxilares não têm mais flexibilidade. É a fase de ossos secos. É aquele momento que os dons espirituais que o Senhor nos deu não funciona mais. Não conseguimos mais profetizar, exercer o ministério da cura, da palavra da sabedoria. Não temos mais nenhum dom na nossa vida. Aquilo se evacuou da noite para o dia e não somos usados como éramos. É a fase de ossos secos. É aquele momento que procuramos os frutos e nós não conseguimos mais frutificar porque estamos tão seco, tão seco, tão seco, que a nossa vida não dá mais fruto no reino de Deus. É a fase dos ossos secos. É aquele momento que não temos mais força para orar e abandonamos o altar da oração, não clamamos, não intercedemos, não falamos mais com Deus. É a fase dos ossos secos. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que perdeu até o sabor da vida. Pessoas que estão vegetando porque a sequidão é tão grande que ela não consegue fluir nada na vida. Está no osso seco. Oh, Jesus. Deixa eu lhe dizer mais. Esta fase dos ossos secos é um sintoma que você foi vencido pelas decepções e pelas frustrações da vida. Porque quando chegamos à fase dos ossos secos, é porque fomos tão decepcionados, tão humilhados, tão frustrados, que perdemos a perspectiva do amanhã. A gente não aguenta tanta humilhação que a gente se dá por vencido. A gente se sente abandonado, como diz o Salmo 38, versículo 11. Os meus amigos e os meus companheiros se afastam de mim por causa das minhas chagas e os meus parentes se põem à distância. É quando você procura amigo, procura parente, e eles veem o seu drama, a sua crise, lhe abandonam, fingem que não lhe conhece, e você se dá por vencido. Você se entrega, porque não aguenta mais de tanta decepção, de tanta frustração, de tanta humilhação, que você perde o poder da reação. Você não tem mais iniciativa para nada, e a única coisa que você quer é ir para debaixo do barro, porque não aguenta sofrer na face da terra. Você sabe o que é isto? É a fase dos ossos secos que chegaram na sua vida. Aumenta o drama, senhores, porque a fase dos ossos secos é uma exposição do extermínio da existência de todos os sonhos. Quando você vê o versículo 11 do capítulo 37, os filhos de Israel dizem assim: estamos cortados e pereceu a nossa esperança. Olha o ponto que esse povo chegou de abrir a boca e confessar: estamos cortados, ou seja, não temos mais vínculo, não temos mais raízes, não temos mais familiaridade, estamos cortados. E ele chega: pereceu a nossa esperança. Senhores, a pior
coisa que existe num ser humano na terra é viver sem esperança. E ele chega ao ponto aqui de dizer: pereceu a nossa esperança. Existe um adágio popular, senhores, que diz que a esperança é a última que morre. Esta é uma mensagem satânica, porque biblicamente a esperança nunca morre, porque à luz da Bíblia, esperança não é um sentimento, esperança não é um movimento. À luz da Bíblia, esperança é uma pessoa, uma pessoa extraordinária, porque diz Paulo aos Colossenses: Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo é a esperança. Mas veja, senhores, ao ponto deste povo chegou, pereceu a nossa esperança. Quem chega à fase de ossos secos, quem chega à fase de ossos secos, é uma exposição do extermínio dos seus sonhos. Ela não consegue ver uma luz no amanhã. Ela só vê o seu futuro numa sepultura. Ela não consegue enxergar o brilho do sol por trás da tempestade. Ela só enxerga o seu futuro numa sepultura. Ela não consegue enxergar o manancial em meio ao deserto. É só o seu futuro numa sepultura, aonde seus sonhos foram abortados, onde ela não tem perspectiva de dias melhores na vida. E quantos entre nós não sonham mais? Perderam seus projetos de vida, ao ponto de abrir a boca e dizer: estou cortado. Pereceu a nossa esperança. Pessoas sem perspectivas de vida melhor. É dramático, mas é sério o que Deus está falando conosco. Quantos não têm mais perspectiva de um ministério frutífero, de um cumprimento de uma promessa de Deus? E chega ao ponto e diz: pereceu a nossa esperança. Sabe o que é isso? É que você está vivendo a fase dos ossos secos. Mas eu venho aqui hoje, debaixo do espírito da profecia, lhe dizer que nem tudo está perdido para a sua história de vida. Para dizer que mesmo que você esteja no osso seco, ainda existe uma possibilidade de milagre para a sua vida. E aonde aparece essa possibilidade de milagre? Aparece no versículo de número 2, quando diz assim: eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. Deixa eu parar um pouquinho nesse sobre. A Bíblia não diz que os ossos estavam sob a face do vale. A Bíblia diz que eles estavam sobre a face do vale. Sob é embaixo, sob é enterrado, sob é no fundo, sobre
em cima eram ossos secos, mas ainda não tinha sido enterrado. Eram ossos secos, mas ainda estava sobre a face do vale. Sabe o que significa isso? Enquanto os ossos secos estiverem sobre a face do vale, ainda há uma possibilidade de milagre. Você pode estar no osso seco, mas se você ainda está sobre a terra, ainda há um milagre para você. Você pode estar no osso seco, mas ainda não cavaram a sua sepultura, ainda há um milagre para você. Você pode estar no osso seco, mas você ainda está sobre a terra, ainda há uma chance de milagre. Oh, aleluia, aleluia, oh glória, oh bendito é Deus, bendito é o Todo-Poderoso. Pode olhar para você e lhe ver sequíssimo no osso, mas se você não foi enterrado, se você ainda não foi para debaixo do barro, ainda há um milagre para a sua vida. Pode lhe ver sem nada, perdido, abatido, cabisbaixo, jogado pelo chão, mas se você ainda está na terra, ainda existe um milagre para você. Esta noite é uma noite de restituição, é uma noite de milagre, é a noite que Deus reservou para mudar a sua história. E nesse versículo 2 me aparecem algumas lições que eu quero compartilhar convosco esta noite. Enquanto os ossos estão sobre a terra, ainda há uma possibilidade de milagre. E a primeira lição que eu aprendo aqui: a iniciativa de ir ao vale de ossos secos foi do Senhor e não dos ossos. Se você vê aqui na Bíblia, foi o Senhor que procurou os ossos, não foi os ossos que procuraram o Senhor. Quem tomou a iniciativa de ir atrás dos ossos foi o Senhor. Você não vai ver os ossos falando com Deus, mas você vai ver Deus falando com os ossos. Agora quero que você viaje na cena comigo. Quando você vê na Bíblia, a Bíblia diz que Deus está entronizado entre os querubins, vestido de majestade, glória, honra e poder, cercado por serafins que vive adorando constantemente. Agora você veja só, Deus abre mão do céu, abre mão do trono, abre mão da glória, abre mão da adoração. E aonde Deus vai? Para o meio de um vale, só porque estavam os ossos do seu povo lá. Sabe o que isso me ensina esta noite? Independente da sua circunstância, independente da tua crise, independente da tua prova, independente do teu conflito, independente da tua luta, Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Independente da sua tragédia, Deus não desiste de você. Você pode estar no osso seco sem render mais nada, Deus não abre mão de você. E deixa eu lhe dizer, e por causa de você, Ele entra no vale e entra em qualquer lugar, só por causa de você. Deixa eu lhe
lhe dizer algo aqui esta noite. Ele desceu no vale, porque lá estava o teu povo. Deixa eu lhe dizer algo aqui. Pode lhe jogar no fundo de um poço, como os irmãos jogaram José, que Deus desce nesse poço só por causa de você. Pode jogar você dentro de uma fornalha ardente, como jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego, que Deus vai dentro da fornalha só porque você está lá. Pode jogar você dentro de uma cisterna cheia de lama, como jogaram Jeremias, que Deus vai na cisterna de lama só porque você está lá. Pode jogar você numa cova, como jogaram Daniel entre os leões, que Deus desce entre os leões só porque você está lá. Pode te colocar no meio de um deserto, que Deus prepara uma mesa no deserto só porque você está lá. Mas mesmo no osso, Deus não abre mão de você. Deus não abre mão de você. Deus não desiste de você. Se você crê nisso, crente, levante a sua mão agora. Levante a sua mão agora. Estufa esse peito, abre essa boca e diga glória. E diga glória. Ai, oh, meu Jesus. Oh, chorabagarraba chamandarobogorabagai. Abachamandorobogorabagarraba chabadarabagaba jabandorobogorabagai. Kabashaba jamanda abayeheswi. Kabaquamendio eswai. Michael shabadimbandobe. Abaquamendiamando abaquemeswai. Kabajabandorobogorabakimendui. Abajue may we. Oh, why? Outra verdade que eu aprendo aqui: enquanto os ossos estão sobre a face do vale, há uma possibilidade de milagre. A outra verdade que eu aprendo aqui é que dos restos dos ossos secos, o Senhor Deus consegue enxergar em você aquilo que ser humano nenhum consegue ver. Deus perguntou para Ezequiel: e aí? E esses ossos? Aí Ezequiel, sequíssimo. Ou seja, só existe uma solução: juntar tudo e enterrar. Aí Deus disse: não, você está vendo eles secos, não estão? Mas eu vejo um exército. Ezequiel não via nada nos ossos. Eu vejo um exército. Deus consegue enxergar em você aquilo que ser humano consegue enxergar. Ezequiel, o que tu vê nos ossos? Sequíssimo. Sequíssimo para você. Eu vejo um exército. Quem olha para você diz: você não é ninguém. Aí Deus olha: eu vejo um exército. Quem olha para você diz: seu ministério não vai a lugar nenhum. Deus diz: vai, eu vejo um exército. Quem olha para você diz: está morto. Aí Deus diz: está vivo. Quem olha para você diz: está falido. Deus diz: eu vejo prosperidade na sua vida. Quem olha para você diz: você está derrotada. Deus diz: eu vejo um campeão em você. Quem olha para você diz: o teu futuro é na sepultura. Deus diz: o teu futuro é na mesa entre os príncipes, ceando com ele. Quem olha para você diz: é mais um fracassado. Deus diz: é mais um realizador de sonhos. Quem olha para você não dá nada para você, não acredita em você, não valoriza você e diz: desista de tudo, abandona tudo, não há mais jeito para você, você está no osso seco. Aí Deus diz: eu olho nesses ossos, eu vejo um exército. Eu olho nesses ossos, eu vejo um embaixador de Cristo. Eu olho nesses ossos, eu vejo um profeta. Eu olho nesses ossos, vejo um sacerdote. Eu vejo nesses ossos, o santuário do Espírito Santo. Eu vejo nesses ossos a menina dos olhos do Senhor. Eu vejo nesses ossos a oliveira verdadeira. Eu vejo nesses ossos o jardim fechado. Eu vejo nesses ossos o cidadão dos céus. Eu vejo nesses ossos
ossos um vencedor. Eu vejo nesses ossos um ungido. Então levante a sua mão, porque Deus vê em você aquilo que ser humano nenhum consegue enxergar. Ai, sai, mai, cau, mai. Eu quero só que você faça uma análise. Se você dependesse do seu parente, se você dependesse dos seus amigos, se você dependesse da sua igreja, se você dependesse da sua família, você estaria hoje aonde você está? Você teria o que você tem? Então por que você é? Se você vê a sua história, ninguém acreditou em você, ninguém estendeu a mão por você, e muitos decretaram sua derrota, sua falência e sua miséria. Mas por que você está de pé? Porque Deus consegue enxergar em você aquilo que ser humano nenhum consegue ver. Oh, bendito é Deus, bendito é Jesus. Outra verdade aqui. Outra verdade aqui. Para vocês entenderem. Enquanto os ossos estão sobre a terra, há uma possibilidade de milagre. E a terceira lição que eu aprendo aqui é que o Senhor vai usar uma pessoa ungida para profetizar um milagre em sua vida. Veja, senhores, os ossos não foram na casa de Ezequiel, para Ezequiel profetizar para eles. Foi Deus que levou o profeta até os ossos, para profetizar o milagre. E outra coisa, Deus não levantou qualquer profeta para profetizar o milagre para esses ossos. Deus levantou um profeta com compromisso, com a vida no altar e ungido. Sabe o que Deus está falando com você esta noite? Deus vai arrancar de perto de você todos os profetas que têm a síndrome de coveiro. Sabe aqueles profetas que têm a síndrome de coveiro? São aqueles profetas que só profetizam desgraça. Só vê a gente num funil, só vê a gente numa nuvem negra, só vê porta fechada, só vê caixão perto da gente, só vê a gente na prova, só vê capa preta em cima da gente, só vê a gente na desgraça. Deus vai remover esses coveiros tudinho fantasiado de profeta de perto de você. E Deus vai levantar um profeta ungido com a vida no altar para profetizar um milagre na sua história de vida. E deixa eu lhe dizer algo aqui esta noite. Eu estou hoje debaixo da unção do Espírito Santo, investido da autoridade da palavra divina. E eu estou debaixo da autonomia profética para profetizar um milagre na sua história de vida. A partir desta noite, a miséria está sendo removida da sua vida. A partir desta noite, o devorador caia por terra. A partir desta noite as portas estão abertas. Eu estou aqui para profetizar um milagre, uma restituição no seu casamento, uma restauração no seu ministério, uma restituição na sua família, nos seus bens, na sua vida. Esta noite eu profetizo um milagre. Esta noite o milagre acontece. Se você crê no milagre, levante a sua mão aqui agora e adore, e adore. Aí você me diz assim: pastor Cláudio Gama, mas isso não é possível. É possível sim, é possível sim. Nem que Deus tenha que sacudir a terra como uma doméstica sacode o tapete da sua casa para trazer um profeta ungido para você a profetizar um milagre. Deus vai fazer isso. Pastor, não é possível. Pergunta aos senhores aqui, me mostre na Bíblia Sagrada se Deus, se Ezequiel sabia o endereço do vale. Pergunta aqui, se você perguntasse para Ezequiel: tu quer profetizar no vale ou quer profetizar no santuário? Eu quero profetizar no santuário. Quer profetizar osso ou profetizar gente? Eu prefiro profetizar a gente no osso. Mas veja aqui, Deus pegou Ezequiel, tirou da onde estava e levou lá para o meio do vale.
Nem que esse profeta esteja no Japão. Deus tira o sono dele. Não deixa dormir e dá uma mensagem. Pega o primeiro voo da manhã para o Brasil. Vá para o Rio Grande do Sul. E no Rio Grande do Sul vai para a cidade de Campo Bom. E no Campo Bom você entra nessa rua. E nesta rua você para nesse número. E nesse número bata nesse portão. E vai lá e diga que eu tenho que fazer nesta casa. E diz assim, diz o Senhor Deus. Aí você diz, pastor, eu não sei falar japonês. Não tem problema. Na hora que ele começar a profetizar, ele vai ser dominado em línguas estranhas. E você, na evidência das línguas estranhas, você vai ter o discernimento e vai receber a mensagem de Deus. Deus, esta noite, levanta um profeta ungido para profetizar um milagre para a sua história de vida. Olha, o tempo não permite a gente mais continuar. Mas eu vou encerrar aqui dizendo o seguinte. Deus não permitirá ninguém enterrar seus ossos. Estavam no osso seco. Mas sabe de quem eram esses ossos? Eram descendentes de Abraão. Eram ossos secos, mas carregavam uma palavra profética na vida. Você pode estar no osso seco, mas você ainda está debaixo de uma promessa. E outra coisa, senhores, veja o final no versículo 10. Quando começa a história tem osso seco. No final da história tem velório? Tem enterro? Tem cerimonial fúnebre? Ou tem um exército em pé? Deixa eu encerrar lhe transmitindo uma palavra profética. Existem pessoas que convivem conosco, canta conosco, prega conosco, ceia conosco, mas já compraram os fogos para festejar o nosso sepultamento. Existem pessoas que o nosso sucesso incomoda. O nosso crescimento ministerial é um aguilhão na alma dele. Existem pessoas que não dormem, questionando porque nós passamos à frente dele. Porque Deus fez coisas conosco que não fez com eles. Pessoas que abriram a boca e não deram 30 dias para a gente manter em pé. Pessoas que já cavaram a nossa sepultura e esperando a gente chegar num caixão para dizer em vanglória, eu não disse que ele não ia tão longe. Só que Deus me trouxe aqui esta noite para lhe dizer, todos que torcem pela sua desgraça, pela sua derrota, pelo seu velório, serão envergonhados, serão frustrados. E deixa eu lhe dizer, eles vão ver você passar pela frente do cemitério, sim. Mas eles não vão ver você passar dentro de um caixão. Eles vão ter que ver você passar marchando, de cabeça erguida, cantando o hino da vitória, de triunfo em triunfo. E deixa eu lhe dizer, aqueles que pensavam que ia te enterrar, é você que vai enterrá-lo. Aqueles que pensavam que ia no seu velório, é você que vai no velório dele. Porque Deus esta noite faz assoprar nesse ginásio o mesmo Espírito que assoprou no meio daquele vale, e ele está transformando o osso seco em um grande exército. Você vai voltar a cantar, você vai voltar a pregar, você vai voltar a orar, você vai voltar a ser um instrumento de cura, de ministração, de louvor. Aqui esta noite, Deus transforma ossos secos em um exército do Deus vivo. Então só levante a sua mão aqui agora, vai. E não tenha medo de fazer barulho, porque Ezequiel ouviu dois tipos de barulho. Ouviu barulho de ossos secos se juntando, e depois ouviu barulho do mover do Espírito. Ossos secos nós ouvimos no início, agora é só barulho do mover de Deus, do mover da glória, do mover do Espírito. Levante a sua mão e adore. Eu não estou falando mais a ossos secos, eu estou falando ao exército, de Deus. Abre essa boca, estufa esse peito e adore.
Fica de pé comigo agora, por favor. Agora levante as suas duas mãos para cima. Levantaste. Agora tente segurar na mão da pessoa que está ao seu lado, que eu vou lhe mostrar no texto. Tente segurar na mão da pessoa do seu lado. Tente mesmo, tente. E levante as mãos unidas. As mãos seguradas, unidas, levante. Agora olhe para mim aqui. Você já viu o osso seco conseguir fazer isto? Você já viu o esqueleto levantar a mão? Está com as mãos unidas. Eu vou falar uma coisa aqui, talvez você não tenha ouvido. Vai acontecer agora aqui cadeia de unção. O que é cadeia de unção? À luz da Bíblia, cadeia de unção é quando a primeira pessoa receber a unção, a graça, o poder e a glória de Deus, vai passar de crente para crente, de pessoa para pessoa, de irmão para irmão, de irmã para irmã. É a última noite dessa conferência. Você não pode voltar para casa seco. Você não pode voltar para casa vazio. Você não pode voltar para casa desse jeito que você chegou aqui. Você tem que voltar para casa dominado pela presença do poder do Espírito Santo. Você quer que Deus mude a sua história a partir desta noite? Você quer vivenciar a êxtase e a glória de Deus neste lugar? E com as mãos para cima, vê se você está segurando a mão de uma pessoa e essa mão está gelada. Se essa mão está gelada, fala: ô irmão, toma coragem. Vê se tu consegue dar um glória a Deus aí, irmão. Vê se tu consegue dar um glória a Deus aí. E agora, vê se você consegue dar um glória a Deus. Vai dando glória e veja o que Deus vai fazer aqui esta noite. Vai dando glória e veja o que Deus vai fazer aqui esta noite. Deus marcou esta noite para sacudir este lugar com a presença da sua glória. É agora. Não tenha medo do poder, não tenha medo da glória, não cria resistência à presença de Deus e à unção do Espírito de Deus. Deixa a glória lhe pegar, deixa o Espírito lhe possuir esta noite. É uma noite de milagre, é uma noite de restituição, é uma noite de restauração, é uma noite. Chavandarabagai, Kabashabandjabandorobogorabagahabajabandai, Kabajabandabagabacamanjuemendobo, Abashabagamajamandabacamachumeni, Abachamandorobogorabagaai. Eu vou orar agora, eu vou falar com Deus dos céus, para que o mesmo vento que assoprou naquele vale seja o mesmo vento que vem assoprar neste lugar. Ai, Shamandobegai, Kabachabajuemendio, Eshuebachui, Abaquai, Kambai, Chaibai. Receba o céu da glória. É hoje. É hoje. Levante as suas mãos. Isso. Deixa Deus pegar. Deixa Deus agir. Deixa Deus mover. Deixa Deus falar. É hoje. Levante a sua mão unida. Porque eu vou orar. Eu vou orar. Eu vou orar. Eu vou orar ao nosso Deus. Ao nosso Pai que está no céu. Estamos diante da tua presença esta noite. Eu estou falando contigo em oração. A tua palavra foi pregada. A tua palavra foi profetizada. Teus filhos receberam a tua palavra. Teus filhos foram alimentados e impactados com a tua palavra. E agora, ó Deus, faça que a tua palavra produza milagre, porque teus filhos necessitam de um milagre, Senhor. Muda a sua história, vira teu cativeiro, quebra a maldição esta noite. Remove, ó Deus, tudo que não provém de ti neste lugar, ó Deus. E agora, ó Deus, vai tirando todo tipo de incredulidade e dúvida, e vai fortalecendo, renovando, restaurando,
renove a fé, renove a esperança, renove o dom. Ai, Senhor Deus, renova o dom de profecia. E agora, Jesus, vai batizando o crente com o Espírito Santo e com fogo. Batiza a crente com o Espírito Santo e com fogo. Batiza a crente com o Espírito Santo e com fogo. E assim, Jesus, como tu assopraste o vento dos quatro cantos, lá no vale de ossos secos, assopra teu Espírito dentro deste lugar. Assopra teu Espírito dentro deste lugar. Assopra teu Espírito sobre este povo. Senhor Jesus, eu te peço agora, Jesus, por amor ao teu nome, Jesus, vai dar poder. Jesus, vai dar poder. Jesus, vai dar poder. Jesus, vai dar poder. Mandar poder, 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 mandar poder. Jesus, vai dar 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 poder. Agora, 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 agora. Chorabagahaba Shamanda Mandorobo Gorabagahaba Jamandarabago Shaba Shabanjabandorobo Gorabagahaba Jabandorobo Gorabagobageman Jaba Shabanjabandarabagai Shaba Jabandorobo Gohaba Jabandarabagahaba Shabajui Emendioeshui. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ministro na tua alma agora, servo de Deus, que a tua alma seja inundada, embriagada e sobrecarregada da glória do Todo-Poderoso. Então, em nome do Cristo vivo, receba uma carga de poder agora, 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 agora. É hoje, é avivamento.